Você com certeza já ouviu falar sobre o sucesso estrondoso de Hollywood E o Vento Levou, um filme de 1939 que foi o primeiro filme colorido a receber Oscar e que ficou por muito tempo como o filme que mais recebeu indicações e prêmios do Oscar também. Um filme de 4 horas de duração e que foi um sucesso de bilheteria, enfim, se tornou um fenômeno de fato em sua época. Mas talvez você não saiba que o livro que deu origem a esse filme igualmente foi um grande sucesso. Estou falando então do livro E o Vento Levou, Gone with the Wind, da Margaret Mitchell, publicado em 1936, 3 anos antes então da adaptação cinematográfica. E eu quero fazer aqui um convite, um incentivo para que você leia esse livro maravilhoso aqui. Bem-vindo, então, a mais um vídeo. A minha ideia é tanto fazer esse convite e incentivo, como também uma introdução a esse livro, o que eu acho que vale a pena você saber antes de começar a ler. E tudo isso porque na próxima semana eu vou começar aqui, na minha área de membros do canal, uma leitura conjunta desse livro maravilhoso aqui. Vai ser uma releitura para mim, né? Eu já fiz a leitura desse livro, então a ideia é, de fato, reler com o pessoal, poder aprofundar um pouco mais e trazer algumas informações relevantes. Por isso que eu pude fazer aqui esse vídeo introdutório com mais informações e caso você queira ler conosco, né, é só entrar aqui na área de membros do canal, tem um botão que aparece aqui, Seja Membro, embaixo de todos os vídeos, ou na página inicial. Não vai aparecer se você estiver no iPhone, aí é só você se inscrever no computador ou em outro celular, né, um tablet, enfim, e depois tudo fica disponível no seu celular também. De qualquer forma, a minha ideia é incentivar esse livro. Eu sempre comento sobre ele aqui, tanto em livros que são muito gostosos de ler, que eu não consegui largar, ou livros que eu acho que são subestimados, enfim. Então eu estou aqui fazendo meu papel de panfletar E o Vento Levou, porque eu considero que ele tem muitos elementos que o aproximam de um clássico da literatura. É um livro recente, né, em tese, de 1936, a gente não sabe se vai ficar para a posteridade, mas eu acho que tem muita coisa nesse livro aqui e ele é um livro muito subestimado. Eu já vi muita gente falando, nossa, mas isso aí não é um clássico, um best-seller, um livro que não tem nada de profundo, mas com certeza tem muita coisa pra gente discutir a partir desse livro. Tem personagens muito bem construídos, personagens detestáveis, outros personagens muito bons, e mesmo assim a gente gosta dos personagens detestáveis e a construção deles é muito boa, além de ter todo esse contexto, esse pano de fundo histórico e elementos que a gente precisa olhar com muito cuidado a partir de uma leitura no século XXI. Por isso que eu quero trazer para vocês esse panorama geral sobre E o Vento Levou. Bom, para falar um pouquinho sobre a Margaret Mitchell, então, a escritora aqui de E o Vento Levou, e a história desse livro é interessante porque não tem exatamente uma fonte precisa em relação a essa história, mas eu até tenho um livro aqui que se chama Conversando com Mrs. Dalloway, que tem essa mesma versão, né? E conta então essa história que a Mitchell era jornalista, ela já trabalhava com escrita há um tempo, só que ela sofreu um acidente, teve um problema sério ali no tornozelo que deixou ela de cama por muito tempo. E nessa época, então, ela leu muitos livros, ela zerou a biblioteca ali da cidade dela. Em determinado momento, o marido dela fala, então, olha, não tem mais livro para você ler. E se você escrevesse o seu próprio romance, então, né? E ela tinha muito tempo livre, porque estava acamada, né, justamente sem poder trabalhar. E é assim que ela começa a escrever E o Vento Levou, que demorou 10 anos para ser totalmente editado, publicado, né? Infelizmente, não tem nenhuma outra obra da autora. Ela sofreu com muitos problemas de saúde durante toda a sua vida, mas ela deixou E o Vento Levou, ainda bem, né? O contexto da vida da Margaret Mitchell e da família dela também é importante aqui na construção da obra. Ela nasceu em 1900 em Atlanta, Georgia, e se passa a história há muito tempo aqui nessa cidade, inclusive, e a família dela conhecia muito da história do sul dos Estados Unidos. Então ela convivia com isso e ela convivia com os ideais também que permearam assim o sul dos Estados Unidos. Um dos pontos principais aqui de O Vento Levou é a Guerra Civil Americana. Então a história se passa nesse período, é um romance histórico, porque se passa no período anterior à escrita do livro e tem muitos elementos aqui da Guerra Civil Americana, e a gente precisa entender, né, esse contexto de família do Sul e que tem essas raízes do Sul dos Estados Unidos muito pré-determinadas aqui na família da Mitchell e na cultura dela. Até no box da Nova Fronteira, que tem de O Vento Levou, infelizmente está super esgotado, só tinha em e-book, enfim. Tem um texto introdutório do Alberto Costa e Silva, que era um grande intelectual, que estudava muito sobre a África também, enfim, um nome bem conhecido aí da historiografia brasileira,
E ele fala nessa introdução, a família da Margaret Mitchell, o contexto da Margaret Mitchell era racista. Então a gente precisa entender isso para ler o livro no século XXI com as nossas lentes, entendendo que esse livro vai ter elementos racistas. Inclusive, isso foi uma polêmica muito grande que recentemente o que eu acho que é totalmente equivocado, porque para que a gente lute contra algo e não repita um erro histórico, nós precisamos conhecê-lo e estudá-lo e criticá-lo, né, apontar o dedo para esses erros. E a gente só consegue fazer isso, né, tendo acesso àquilo que estava errado. Então é muito importante fazer essa leitura aqui do livro, sabendo que você vai encontrar aqui um ambiente escravocrata, e não só o ambiente escravocrata, mas o ambiente do sul dos Estados Unidos, que estava lutando justamente para manter esse status quo. Então, é importante a gente entrar no livro com essa noção, com essa ideia. O próprio Costa e Silva, naquele texto introdutório, vai falar sobre isso, mas vai falar que a gente precisa ler o livro, né? Entender o livro e entender com as nossas lentes, mas também respeitar que era um período totalmente diferente e que a Margaret Mitchell cresceu nesse ambiente. Isso considerando também, né, que a Guerra Civil Americana, que foi a unificação dos Estados Unidos, né, de todos os estados norte e sul, aconteceu justamente ali na década de 60, 1861 a 65, fazia 40 anos, né, que tinha acontecido isso. A Mitchell vai nascer ali em Atlanta, que foi uma cidade central do conflito no sul. Então, necessariamente, a família dela tinha muito desse preconceito arraigado e desse problema oriundo da Guerra Civil Americana. E aí, para entrar justamente, né, nesse contexto aqui histórico da obra, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com E o Vento Levou foi ver as coisas sob outras perspectivas, justamente, né? Na época eu assisti a um filme também que é o Lincoln, que conta a história do Abraham Lincoln, né, presidente que unificou então os Estados Unidos na época, que era esse representante do norte. Mas a questão aqui é que em O Vento Levou você vai entender as consequências para o lado perdedor. Quando a gente estuda história, é muito comum que a gente tenha só a versão do lado que venceu a guerra. E, claro, exatamente nesse contexto, né, de que o norte venceu a guerra, acabou com a escravidão e unificou o país, nós só vamos ter olhos positivos para esse lado, né? É muito difícil que a gente veja de uma forma crítica. E quando você lê sob a perspectiva de quem perdeu a guerra e de quem sofreu com a guerra, sofreu com as consequências, especialmente econômicas, sociais, etc., você consegue ter um olhar mais crítico para isso. E eu acho que em O Vento Levou a gente consegue muito assim ver isso, porque a gente vê, é claro, esses erros e esses crimes, né, cometidos na época, nesse ambiente escravocrata, nesse ambiente em que o preconceito era uma coisa natural para eles e era óbvio que o negro deveria ser escravo, e isso está aqui. E tem até uma distinção entre os escravos domésticos e os escravos da colheita, enfim, a gente consegue ver tudo isso, essa hierarquia aqui nesse livro. Mas a gente consegue entender também que as pessoas que nasciam naquele contexto eram diretamente afetadas por esse contexto, né? E a forma com que a escravidão foi abolida nos Estados Unidos foi também um motivo para muitos erros que foram perpetuados com o tempo depois. Então, todas as segregações raciais que demoraram tanto para ser abolidas, muita coisa tem origem aqui na Guerra Civil, nas consequências da Guerra Civil Americana. Então, aqui, a forma com que o Sul foi tratado também é um problema em toda essa estrutura do país. Para trazer até um pouquinho mais sobre o contexto histórico, eu quero ler para vocês uns trechinhos aqui do História Concisa dos Estados Unidos, dessa coleção que eu tenho aqui. Esse livro é da Susan Mary Grant e ela fala um pouquinho tanto sobre esse período como sobre o próprio livro também. A afirmativa do futuro presidente Abraham Lincoln, em 1858, de que uma casa dividida contra si mesma não para em pé, de que o governo americano não pode continuar para sempre meio escravo e meio livre, parece uma verdade autoevidente para as mentes do século XXI. Mas o fato era o de que, em 1858, a nação americana havia subsistido exatamente sobre essa base durante a maior parte do século. Enquanto rebeliões de escravos desestabilizavam o mundo atlântico e a principal nação comerciante de escravos, a Grã-Bretanha, agiu para abolir a escravidão nas suas colônias do Caribe, o sul dos Estados Unidos só se tornou mais estridente na defesa da sua instituição peculiar, aparentemente insensível aos ventos da mudança que sopravam do Atlântico e do Norte. Evidentemente, o sul não era insensível, mas estava cada vez mais defensivo.
essa atitude defensiva tinha componentes econômicos e culturais. E aqui ela vai desenvolver tanto essas consequências como esses problemas que eram muito mais do que apenas essa ideia de que o norte era antirracista e o sul era racista, né? É muito fácil hoje para o leitor do século XXI fazer essa distinção e ter essa raiva contra o sul, né? Enfim, também por essa ideia de que a gente ouve a história por parte dos vencedores, mas todas as coisas na história e todos os elementos de cultura e de história que a gente precisa estudar são construídos, são feitos de muitas coisas, são feitos de muitos elementos. A gente não pode agir e estudar as coisas como se fosse preto no branco, como se fosse óbvio, como se fosse simples. O próprio fato de a abolição estar envolvida com uma guerra já tem uma força totalmente diferente. É só a gente pensar no nosso contexto, por exemplo, em que a monarquia brasileira se sacrificou, né, foi sacrificada em certo ponto para a abolição da escravidão aqui no Brasil. Não houve guerra, não houve confronto direto. Claro que houve rebeliões, houve, enfim, revoltas, mas não foi algo que criou uma guerra civil, como foi no caso dos Estados Unidos, porque era um dos aspectos da Guerra Civil Americana. Mas também não era o único, né? Isso que é importante a gente pensar. Tem questões econômicas, tem questões sociais, tem questões de diferença mesmo entre o norte e o sul, que a gente vai observar aqui em O Vento Levou também. Sobre o livro aqui, que é mencionado diretamente aqui na História Concisa, o romance e depois o filme produzido na década de 1930 que mais vendeu durante o maior período de tempo foi, evidentemente, o épico da Guerra Civil de Margaret Mitchell, E o Vento Levou. Ele oferecia uma fuga dos dilemas da depressão na sua ambientação histórica, mas também uma afirmação da ideia de que, da adversidade, viria o triunfo se o indivíduo em questão se mostrasse à altura dele. Então, o período de publicação aqui do livro é o período pós-Grande Depressão, né, de 29, que foi uma grande crise econômica. Então, são dois momentos históricos importantes dos Estados Unidos que aparecem aqui, né, o contexto de publicação, que é pós-New Deal, e o contexto de escrita, que é a Guerra Civil Americana de 61 a 65. Agora, saindo um pouco desse contexto histórico, que, né, tem uma importância muito grande, mas partindo para algo que fala mais sobre o romance, que fala mais aqui sobre a parte literária propriamente dita, E o Vento Levou tem personagens inesquecíveis. Você vai ler E o Vento Levou, você nunca mais vai esquecer de Scarlett O'Hara, que é a protagonista aqui desse livro, e é uma protagonista cheia de defeitos. É uma mulher cheia de defeitos, uma mulher que faz umas coisas detestáveis, que você fica assim com vontade de balançar ela, de falar, pelo amor de Deus, sabe? Toma um rumo na sua vida. E ela tem também um contraponto aqui, que é uma prima dela, que é muito boa, muito querida, que é a Melanie, provavelmente uma das personagens mais boazinhas, assim, da história da literatura americana, mas você acaba se apegando a Scarlett O'Hara com a forma com que a Mitchell escreve e desenvolve essa personagem. É um negócio bizarro, porque mesmo que ela tenha esses muitos defeitos e ela seja uma personagem muito problemática, assim, muito mesmo, vocês não têm noção das coisas problemáticas que ela faz aqui nesse livro, mas ao mesmo tempo ela é muito ligada a um senso de sobrevivência, porque o país em que ela vive, né, esse sul dos Estados Unidos, esse momento que ela vive, está ruindo. Ela vive num período que não vai existir mais, no momento histórico, no momento cultural que não vai existir mais, e ela está apegada ali à sua terra, àquilo que ela possui e àquilo que ela viveu durante a vida inteira. Então ela tenta salvar aquilo de alguma forma, tanto exteriormente como também dentro dela. Então é uma personagem muito conflituosa e é uma personagem muito profunda. E muito humana, justamente porque ela é cheia de erros e com pouquíssimos acertos, mas especialmente cheia de erros. E isso também tem a ver com a própria criação dela, uma personagem extremamente egoísta, extremamente mal criada mesmo, né? A gente acompanha ela no início como uma adolescente ali, seduzindo os meninos da região, e ela não era tão bonita, mas ela tinha um jeito que chamava muita atenção, especialmente quando ela falava com eles, etc. Enfim, a Scarlett é uma personagem muito, muito boa, muito bem desenvolvida. E também tem o Rhett Butler, tá aqui na minha capa, né? Que ficou muito icônico justamente por conta do filme. Ele é um personagem também bem complicado. São dois personagens bem complicados e bem complexos. E que no fim a gente acaba torcendo para que dê certo, para que tudo fique bem com eles, mesmo em todo esse contexto de coisas horríveis que eles fazem. Então, a guerra é
elemento aqui sempre presente e que vai mexer muito com a vida desses personagens e que vai trazer grandes reviravoltas. Então a guerra também é algo, quase que uma personagem aqui do livro, porque ela vai moldando, vai modificando o rumo desses personagens também. E as consequências da guerra especialmente, né? Enfim, só falei um pouquinho desses dois protagonistas, que são os personagens principais mesmo da obra, mas tem muitos outros, e a interação entre esses personagens, a complexidade do desenvolvimento das famílias, enfim. Esse livro é muito bom. Eu posso garantir que esse livro é muito bom. Esse foi um dos livros que eu li, assim, e queria muito parar tudo e só ler esse livro e continuar nessa história, justamente por conta desse peso, desses personagens bem desenvolvidos, dessa história bem escrita, mas também desse contexto histórico e dessa análise que a gente pode fazer hoje com os nossos olhos, né? E ver todos os problemas daquela época e tudo aquilo que tinha de ruim naquele sul dos Estados Unidos da época, que teve consequências lá na frente, tem consequências até hoje, que os Estados Unidos precisam se estruturar, precisam entender para então, tentar resolver esses problemas, né? Mas ao mesmo tempo essa perspectiva do perdedor da guerra e de tudo que eles sofreram e tudo que eles levaram com eles para as próximas gerações também. Bom, basicamente é isso que eu queria trazer assim de introdução para esse livro. Mais uma vez, é muito importante que a gente leia esse livro com o olhar crítico de século XXI, entendendo que aquele é um contexto totalmente diferente do nosso. Também em questão de cultura, porque a nossa cultura, a nossa formação cultural brasileira é muito diferente, por mais que a academia queira copiar a academia americana e trazer os mesmos problemas, nós não temos os mesmos problemas, porque nós somos totalmente diferentes em formação cultural. Mas a gente precisa ler e entender esses problemas para então identificar de fato como eles continuaram na história, continuaram no nosso tempo e a forma com que a gente precisa resolver esses problemas também. Então não basta só identificá-los, a gente tem que lutar contra aquilo que aconteceu de errado na nossa história e não repetir, né, os erros do passado. Por isso que eu acho que é importante, sim, ler esse livro maravilhoso, muito bem escrito, que eu acho que tem todos esses elementos que constroem uma boa obra, mas que, claro, tem os seus problemas históricos que a gente não pode ignorar. Espero, então, que vocês tenham ficado com vontade de ler esse livro, ou se não ficaram ainda, né, se estão com ele aí na fila, agora vocês têm um substrato melhor para começar a leitura aqui de O Vento Levou. Se você quiser ler comigo, te convido, então, para participar aqui da área de membros, vai ter bastante vídeo exclusivo aí sobre essa obra aqui, para a gente aprofundar um pouco, e grupo no Telegram também, para conversarmos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí sua curtida, deixa aí seus comentários, comenta aí se você já leu, se você quer ler. Se você já assistiu ao filme, inclusive o filme é bem fiel, sim. Claro que vai faltar muita coisa, esse aqui é um calhamaço de quase 1000 e tantas páginas, dependendo da edição. Dessa minha aqui tem umas 1000 páginas. Mas enfim, é um baita filme também, recomendo bastante. Lembre-se de se inscrever então no canal, né? E até o próximo vídeo.